Fala, camaradas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falarmos a respeito de cotas sociais e cotas raciais. E começamos assim, né? Em um mundo cheio de idas e vindas, né? Onde a gente tem o sol se põe e nasce, a gente se vê às voltas, né? Com um papo que mistura aí realidade, cotidiano, né? E essas teias complicadas de cotas sociais e raciais. E olha, não é fácil mesmo desvendar, né, esse novelo de ideias e opiniões que se misturam, feito como se fosse aí uma salada de frutas. Pensa só o seguinte, né? A gente está aqui nesse mundaréu onde cada um tem a sua história, sua luta, seu jeito de encarar os desafios, perfeito? Né? Mas tem uma parada aí na boca do povo que é essa história de cotas, né? Até às vezes, né, parece que todo mundo ou que todo mundo está falando disso. Mas será que a gente realmente entende, né, o que está por trás desse papo de cotas sociais e cotas raciais? Então vamos começar pelo começo, né? É sempre o melhor ponto de partida. Cota, meu chapa, é uma palavra que carrega um peso danado. É como se fosse aquela mochila cheia de coisas que a gente carrega nas costas, sabe? Mas nesse caso, né, não é um peso qualquer, né? É um peso histórico, social e que vem de longe, de muitos tempos que a gente só conhece pelos livros. Então é hora de você conhecer de fato. Então chega a hora, né, de falar de cotas raciais. Imagina a cena. A vida é uma corrida e algumas pessoas começam com uma vantagem, o vento a favor, enquanto outras, né, já estão lá atrás, né, enfrentando as ventanias, enfrentando as tempestades, né, e aí entram as cotas raciais como um empurrão, né, é aí que entra as cotas, né, como fosse esse empurrãozinho que eu acabei de falar, para quem sempre teve, né, que correr contra o vento. Tá entendendo a jogada? Então, é tipo assim, é uma forma de equilibrar a balança, né? Dar uma chance para quem sempre teve as cartas marcadas desde o início do jogo, né? Alguns torcem o nariz, falam de mérito, mas a parada é que nem sempre a largada é justa. Então, camarada, às vezes tem que ir nessa, né? Com o pé na frente, com um caminho mais livre, enquanto outros já nascem pulando obstáculo. Você sabe do que eu estou falando, né? E não adianta só dar um tapinha nas costas e falar, ah, vai lá, guerreiro, o caminho está cheio de pedras e espinhos. Então é preciso criar condições, abrir portas, né? Fazer com que o acesso à educação e oportunidades sejam algo mais parelho. Né? Se não é fácil falar de mérito, né? Quando você já está na pole position, quando você está ali na largada, está no número um a sair na frente de todos. Mas aí, será que as cotas raciais estão resolvendo? Fique comigo, não saia daí. Bom, é uma pergunta que paira no ar, né? Ou seja, é um voo de borboleta. Por um lado, tem quem diz que sim, né? Que está fazendo a diferença, que está abrindo espaço, né? Para vozes, né? Antes ficavam no mudo. Por outro lado, tem os que acham que isso é só um paliativo, que não resolve o problema lá na raiz. Mas a gente tem que entrar num ponto aqui que é interessante, né? Porque nessa mistura toda desse caldo, né, que o tal do simbolismo, as cotas, além de serem uma medida prática, também carregam consigo um simbolismo forte, como um grito de resistência, um sinal de que as coisas precisam mudar. É quase como se fosse um samba enredo da vida real, ou seja, com a batida forte da igualdade ecoando nas avenidas da sociedade todos os dias. Isso é fato. Aí vem a ironia, meu camarada. Né? É que tem gente que olha para as cotas e acha que é coisa de outro mundo, né? Que tá tudo bem do jeito que tá. Mas será que tá mesmo? Será que tá bem do jeito que tá? Né? Às vezes a ironia tá em não perceber que a desigualdade tá lá batendo na porta da nossa casa, enquanto a gente finge que não vê. E eu sei que tem muita gente que finge que não vê, né? E aí vamos abrir os olhos, né, para esse prenúncio de mudança, né? Porque, ó, mudança está no ar, como o cheiro de chuva que vai antecedendo ali a tormenta e que não se prepara, né, para essa chuva pode acabar, né, molhando os ossos sem nem entender de onde veio o temporal. Mas ó, não é só chuva que a vida é feita, né? Tem sol também, tem arco-íris, né? Tem a chance de construir um mundo mais justo. E aí se pega pensando nas cotas sociais. Por quê? Peraí, meu chapa. Não é só a cor da pele que determina a corrida. Tem gente que já nasce com o CPF abençoado, com uma conta bancária no azul, né? Enquanto outros, se quiser, né, se virar nos 30 só para conseguir um prato de comida, né?
Então, bora falar também sobre cotas sociais, ou seja, aquela mão amiga que estende a escada, né, para quem está lá embaixo, na pirâmide social do que eu estou falando. Então, é tipo um convite para o baile, né, para o baile da vida, é onde todo mundo tem o direito de dançar, independentemente do bairro em que mora, né, do sobrenome que carrega. Isso é importante salientar aqui. Então, e aqui a metáfora é forte, porque a vida não é uma dança ensaiada, não é um frevo que vai se desenhando no passo de cada um. Não é justo cobrar que todo mundo dance no mesmo ritmo, né, quando a música toca diferente, quando a música toca diferente para cada um. Né? Então aí as cotas sociais, né, são como uma espécie de um ajuste, né, aquele ajuste no som, para que todo mundo possa sentir aquela batida da vida pulsando no peito. Então, nesse contexto, o que eu quero dizer para você é como aquela história que a gente conta e reconta, né, aumentando um pouquinho a cada vez para enfatizar ali o recado, é tipo dizer que as coisas ou que as cotas sociais, né, são um remédio para curar a desigualdade, mesmo sabendo que não é uma pílula mágica, né, mas que sim, nós estamos na direção certa. E se a gente olhar bem de perto, né, as cotas sociais são quase que uma alteração na melodia da sociedade, né, um repetir de sons que criam um ritmo diferente, né, ou seja, uma harmonia mais justa. É como se a gente estivesse afinando os instrumentos para tocar uma música que seja inclusa, né, ou que inclua todo mundo, né, sem deixar ninguém de fora. E aí vem a pergunta que não quer calar. Será que as cotas sociais estão realmente fazendo a diferença? Né? Essa é a pergunta, mas alguns dizem que sim, que estão abrindo portas, que estão dando oportunidades para quem nunca teve. Outros, mais céticos, acham que só é um pano quente que não vai resolver o problema estrutural. Mas olha, a gente tem que entender que as cotas sociais não são a solução final, e nunca foi. Né? São só um capítulo nessa novela, né, que é a busca por uma sociedade mais justa. Então elas são como um começo, um primeiro passo em direção, né, de um país onde a igualdade não seja só uma palavra bonita no papel. E aqui essa personificação, né, por que as cotas sociais, né? Então as cotas sociais a gente tem que ver que são como um personagem, né, nessa trama, uma trama é como uma força que move a história para frente, que vai dar voz aos que antes eram silenciados. É como se a justiça social ganhasse vida caminhando ali, lado a lado, né? Com cada um que luta por um lugar ao sol. É o que todos querem, um lugar ao sol. Mas, meu amigo, meu camarada, não dá para esquecer, né, das imagens que essas cotas pintam na tela da sociedade, né? É como se fosse um quadro à base de pinceladas de diversas cores, né, que antes estavam ali ausentes, né? E que se a gente der um zoom nessa tela, aproximar mais a câmera, aproximar mais o olhar, vai perceber que a beleza está nessa mistura, nessa junção de diferentes perspectivas, né? Criando esse mosaico dessa convivência. E é isso que a gente quer, ou seja, essa mistura, essa convivência melhor. Então, nessa mudança que começa a soar como um tambor, um batuque, que vai ecoando ali pelos corredores da história. Então, é o som da transformação, o ruído de estruturas, né, sendo quebradas para algo novo surgir, né, aparecer no lugar. Então, é preciso ter ouvidos atentos a esse som, para entender que as cotas sociais são como um acorde, né, um acorde dissonante que prepara o terreno para uma sinfonia mais justa. Por fim, né, aqui é como uma comparação que nos ajuda a entender melhor. Então, as cotas raciais e sociais são como o GPS que vai nos guiando por estradas, né, mais justas, evitando os buracos. Os buracos falam da desigualdade. É como se a gente estivesse, né, se nós estivéssemos construindo uma ponte, né, passo a passo, tijolo a tijolo, rumo a um futuro onde o mérito e as oportunidades sejam distribuídos como cartas, né, em um jogo justo. Então, meu chapa, no meio desse turbilhão de palavras, metáforas, reflexões, né, o que a gente pode concluir sobre as cotas raciais e sociais que são como bússolas, né, que aponta para uma direção, aponta para um caminho da equidade, né? Os faróis vão se abrindo, iluminando caminhos e que precisa ser trilhado, né? Não só a resposta final, mas é um convite
para pensarmos juntos e construirmos uma sociedade onde todos, né, têm um espaço para dançar no baile da vida. Como já dizia Milton Nascimento, foi nos bailes da vida, né? Não em troca de pão, mas em troca de estudo, em troca de oportunidades para todos. O convite está feito, então vamos todos dançar no baile da vida. Se você gostou desse conteúdo, só te peço em troca, né, o seu like e o seu compartilhamento aí com mais pessoas. Eu sou Oswaldo, fico por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tchau.